Olá, sou Elisa Miller, proprietária da marca Elisa Miller Acessórios de Luxo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse canal a gente vai ter uma troca muito valiosa de empreendedorismo, de acessórios, de autoestima, tudo que envolve o universo feminino. Seja muito bem-vindo nesse vez. Inaugurando esse canal, eu programei uma série de vídeos para compartilhar com vocês a minha jornada. No próximo mês, a marca completa 5 anos de Elisa Miller Acessórios de Luxo e o primeiro vídeo da série Elisa por Elisa começa agora. E nesse primeiro vídeo, eu não poderia deixar de iniciar uma história, acho que foi um marco, que foi a depressão. Bom, em 2014 eu tive indícios, sinais, que não estava bem. Eu era daquela mulher assim, depressão, isso não existe. 2015 foi quando eu caí numa depressão profunda. Eu fiquei de cama, eu tive que buscar ajuda psiquiatra, eu fui para medicação, comecei a tomar antidepressiva, primeira vez na minha vida. Eu tomei em 2015 inteiro, um ano ali, à base de remédios. Em dezembro para janeiro de 2016, eu tive algumas crises ainda. Retornei ao mesmo médico, ele simplesmente aumentou. Eu tomei mais um ano. Em 2017, eu estava para fazer 30 anos, em fevereiro. Foi quando eu procurei atividade física para me ajudar, porque eu não queria ficar dependente, tão nova, de uma medicação assim tão forte, Tinha inclusive ciência de o que isso implicaria na minha vida. Ok, só que em agosto de 2017, eu recebi uma notícia que foi assim, a minha virada da minha vida. Eu estava grávida. Eu achava, por eu sempre trabalhar muito desde novinha, comecei aos meus 14 anos, eu achava que não era mulher para ser mãe. Não conseguia projetar filho na minha vida. Eu não falava nunca, mas isso não era algo que era latente dentro de mim, sabe? E quando eu recebi a notícia que eu estava grávida, foi muito bonito. Eu acho assim, foi a maior prova de Deus falando comigo na minha vida, sabe? Foi, acho que a primeira em vida. Ele falou assim, eu senti assim no fundo do meu coração, sabe? Você também é mulher para ser mãe. Só que eu tava tomando a medicação, Eu tava indícios de uma depressão. Eu parei de tomar a medicação ali já logo de início, o meu médico fez o meu acompanhamento pré-natal e falou assim, Lisa, procure seu psiquiatra para você poder ir parando gradativamente, porque se você continuar lá no final, você pode ter problemas na sua gestação, mas de início você precisa fazer um desmame, para que você não sofra grandes efeitos colaterais. Mas é surreal, a gente fica grávida, começa a gerar uma vida, automaticamente nasce um instinto de mãe dentro da gente. Eu nem fui no meu psiquiatra, eu parei por conta. E eu sempre sofri de gastrite, desde muito novinha. E minha mãe falava assim, nossa, acho que você vai sofrer muito com azia, porque seu estômago é tão delicado. Enfim, quando eu decidi parar a medicação por conta, já naquela instinto protetora, de mãe, de filho e tudo mais, eu sofri como eu nunca tinha sofrido em toda a minha vida, por 2 semanas. Eu tive náuseas, quando eu ia dormir no meu lado direito amortecia, eu chegava no trabalho, eu tinha crise de pânico, eu conseguia ficar sentada na minha mesa, crise de choros, tudo que eu podia ter, eu tive nessas 2 semanas. Eu falava assim, Deus, tomara que eu, assim, por favor, não me deixe ter, assim, uma gestação dessa maneira inteira. Mas foi apenas 2 semanas, que era a abstinência do corpo com o remédio. Passou 2 semanas, eu tive uma gestação abençoada, eu não tive um enjoo, uma azia, uma náusea, sabe? Aqueles sinais de que filho é bênção nas nossas vidas já estava acontecendo comigo. Eric nasceu em abril de 2018, Foi assim,
um renascimento, né, em vida ali. Ok, já não estava tomando antidepressivo, continuei trabalhando, já com 40 dias eu trabalhava com meu pai na época, na empresa, com ele. E eu lembro que com 40 dias eu fui para a primeira reunião na contabilidade, toda, né, não parei. Não acho legal isso hoje, porque eu parei uma criança na sexta-feira, na terça-feira, logo depois eu estava sentada na mesa do meu apartamento, com o notebook, trabalhando. Era a minha necessidade daquele momento de vida. Passou-se um ano, Eric fez um aninho, em abril de 2019, e tava vindo sinais que eu não estava bem, sabe, algumas crisezinhas. Em maio, no mês seguinte, foi quando eu caí de novo. Só que esse cair, eu digo que foi um pouco diferente da primeira vez, né, quando eu comecei lá a tomar antidepressivo e tudo mais, que foi bem sério. Foi diferente, eu não caí 100% porque eu falei assim, não, Elisa, agora você não pode, você tem um gurizinho que depende de você, você tem um filho que depende de você e você tem que se levantar. Então, assim, eu lembro que eu ia na época, assim, com muitas crises fortes, eu ia 2 horas para a empresa para resolver o necessário, porque se eu não trabalhasse, eu não tinha salário, eu não tinha comida em casa, pagar a casa, e aquela coisa de ter um filho, né, uma vida, um filho, uma responsabilidade. Eu procurei ajuda. Eu lembro que eu encontrei a minha terapeuta mentora, que eu falo assim, vocês vão me ouvir falando muito dela, que ela foi fundamental na minha jornada. Fui procurar ajuda, terapia, porque eu não queria voltar também nos remédios para me dopar, para me anestesiar. Eu queria resolver o que eu tinha que resolver para eu poder, né, viver a minha vida, e agora eu tinha, né, meu filho. Então eu comecei a terapia e foi surreal, sabe? Então Deus move, né? Conecta as pessoas. Que na primeira sessão de terapia, a gente tem um diagnóstico, uma visão, sabe, panorâmica do que era a minha vida. Emaranhamento familiar, estava em papéis que não eram meus, papéis que eu deveria estar vivendo que eu nunca vivi, como mulher, como filha, como esposa na época. Eu estava casada na época. Então, assim, eu tinha muita coisa a se fazer. Eu estava disposta. Não fui eu que procurei ajuda, estava disposta a mudar o que fosse necessário. E nessa primeira sessão, já falando da questão da minha vida profissional, trabalho, ela falou assim, você vai ter que pensar no seu plano B para que um dia esse plano B se tornasse o seu plano A. Que eu era o plano B, que era a Elisa Miller, acessórios de luxo. Mas a história desse plano B, eu te conto